Boa noite a todos, boa noite a todas. É muito arriscado citar nomes, porque comete-se muita injustiça. Maria Clara, minha querida, companheira de Comandos de Libertação Nacional, quase guerrilheira. Que alegria! Mas eu quero cumprimentar a todos, primeiro, nas pessoas do grupo que representa aqui a comunidade de reforma agrária do assentamento Betinho, lá de Bocaiúva. Vieram de ônibus hoje, retornam de ônibus amanhã. É uma enorme homenagem que vocês me fazem, meus companheiros, daquele magnífico assentamento, que na verdade o James Ladeia teve um papel muito central. São 700 famílias, 25 mil hectares. Basta pouco apoio do governo federal e virá, basicamente, a distribuição de água para que esse assentamento prospere mais do que já prosperou. Muito grato pela presença de todos vocês. Eu quero aqui louvar o James Ladeia, que comigo coordenou a reforma agrária em Minas Gerais no governo Eduardo Azeredo. Eu era o único do governo que sabia alguma coisa de reforma agrária, porque no exílio eu trabalhei 2 anos em reforma agrária, fazendo reforma agrária, estudando reforma agrária. E foi o meu papel, naquele momento, ao lado de secretário de Educação, com o James, coordenar a reforma agrária. Nós fizemos, sem alarde, 156 assentamentos de reforma agrária em Minas Gerais. Eu apenas pedi ao Eduardo Azeredo 2 coisas. Agende para mim um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça e um encontro com o comandante da Polícia Militar. Com o presidente do Tribunal de Justiça, eu solicitei: não emita nenhuma ordem de despejo antes de conversar comigo, para me dar um tempo para eu resolver na negociação. E com o comandante da Polícia Militar, mesmo que haja uma ordem de despejo, não coloque a polícia antes de que eu disponha de tempo para negociar e resolver. Eu louvo aos 2 que cumpriram a palavra, e em especial ao então governador Eduardo Azeredo. Não houve um conflito, não houve uma cena de violência. Nós pacificamos o campo, estadualizamos a reforma agrária. Os governadores fugiam da reforma agrária, entregando o problema ao governo federal, e os assentamentos todos lá estão. Aliás, James, não sei se nós teremos tempo, mas nós vamos percorrer, não digo 156, mas pelo menos uns 56 lá nós iremos, espalhados pelas Minas Gerais. Volto aos companheiros da reforma agrária e lembrando a figura notável que formava conosco o trio que decidia a questão. Nosso amigo Melchior, então presidente do INCRA aqui em Minas Gerais. Só lamento que não tenha sido presidente do INCRA Nacional, que é outro que entregou a paixão à causa popular, à reforma agrária. Eu quero aqui também cumprimentar, na pessoa dela, todas as mulheres presentes. A Raquel. Raquel ainda está aqui? Raquel aqui na minha frente, com o maridão aqui. Raquel é teóloga, pastora, poliglota, fala hebraico, forma pastores, é da Assembleia de Deus, evangélica, amiga fraterna de coração, não importa se a gente fica anos sem se ver. E eu me lembro que houve um grande debate em Minas e uma polêmica a respeito de ensino religioso. Deve-se ou não incluir no currículo? Eu pedi autorização ao governador, convidei Dom Luciano Mendes de Almeida. Você lembra, James, os nossos jantares com Dom Luciano Mendes de Almeida, jesuíta, notável, e ele ficou como presidente de honra de um conselho, que a presidente efetiva que liderou foi a Raquel, a meu convite. Nós reunimos todas as religiões, sem nenhuma exceção, num ato de ecumenismo, num ato de grandeza, de celebração da diversidade, da pluralidade,
e desenvolvemos, na verdade, um programa de civismo democrático, de formação ética e de valores, sob a liderança integradora dessa notável mulher, que é uma líder religiosa evangélica. Tomara que todos os brasileiros que professam religiões se mirem no seu exemplo de grandeza, no seu exemplo de paz, no seu exemplo de concórdia, no seu exemplo de misericórdia humana, no seu exemplo de dar a mão ao outro, de respeitar quem pensa diferente, ou quem tem uma fé diversa, ou não tem fé alguma, embora tenha o bem dentro de si. Foi um privilégio trabalhar ao seu lado, minha amiga. É uma grande mulher, não é? Eu quero também cumprimentar os meus companheiros do pequeno exército de Branca Leone, que vem conduzindo comigo essa campanha eleitoral. O James, o Thales, o Renato. Cadê o Lucas? O Lucas 1. O Lucas 1 é o responsável, junto com o Lucas 2 e com a ajuda da Sofia, por nós sairmos de meia dúzia de seguidores e estamos batendo os 40 mil, e eles projetam que chegaremos a 70, 80 mil até dezembro. Todo esse trabalho magistral nas redes sociais eu devo a esse trio, é a nossa equipe de comunicação, e amigos como Renato, aqui já citados, dentre muitos outros. Mas essa esperança em ação que não cessa, não vai cessar, não tem jeito, não vai cessar. Tiago, sobre isso, falou magistralmente bem. É porque eu fiz uma escolha que não tem saída. Essa escolha pode ser resumida numa expressão. Essa expressão é a razão apaixonada. Antes foi só paixão e muito pouca razão, sem nenhum arrependimento. Nos nossos tempos de comandos de libertação nacional, de luta armada contra a ditadura militar, porque esmagaram todos os resistentes, sobramos nós na clandestinidade, e fomos nós, aquela gloriosa centena ou algumas centenas, que as nossas armas não suportariam um fuzil belga das Forças Armadas, e fomos ao enfrentamento e ao confronto dos desiguais contra o colosso. Fomos aniquilados, presos, torturados, esmagados, sequestrados, assassinados e exilados. Mas é como os gregos ensinaram em Termópilas: passante, diga lá que nós lutamos. Nós lutamos. Nós vivemos tempos sombrios, entretanto gloriosos. Mas a ditadura, como qualquer tirania, é cruel e é cruel e é cruel. E uma das crueldades que ela produziu foi quebrar a espinha dorsal da nossa nascente democracia em 1964. E ao quebrar a espinha dorsal da nascente democracia, com os exílios, com as prisões dos dirigentes sindicais, intervenções em 682 sindicatos, torturas de líderes sindicais, de operários que não tinham recurso para contratar um advogado, advogados que na época eram ameaçados, como a minha advogada foi, em um tribunal militar com 5 oficiais do Exército, fardados ao me defender, ameaçada de prisão. Era assim, isso é uma ditadura. E ela colocou um muro de Berlim entre a geração precedente à nossa, que foi formada na cultura democrática, do reformismo democrático, de 45 a 64, e a nossa jovem geração, de 1968. Nós tínhamos 18, 19, 20 anos de idade, e não desfrutamos do compartilhamento da cultura democrática dos que vieram antes de nós, que tanto poderiam nos ensinar e nos orientar, para que nós, que certamente não abdicaríamos da luta armada jamais,
mas que associássemos à paixão revolucionária pelo menos uma gota de paixão social, política. Nós éramos entregues, sacerdotes da paixão social, entregues à paixão social, da ordem da promessa e da ordem sacrificial do martírio, porque achávamos que a vida só teria sentido se nos entregássemos completamente na luta revolucionária à causa da libertação geral. Éramos todos socialistas, éramos todos revolucionários, nossa paixão era a revolução, nossa paixão era a paixão social. Meus anos de aprendizado começaram no exílio. Eu vi a democracia, eu vi um socialista eleito pelo voto popular, eu vi as reformas acontecendo, eu vi o povo tendo protagonismo e sendo sujeito no Chile, e eu vi a América Latina, frequentava muito o Uruguai e a Argentina, convivi com a geração de revolucionários da América Latina. Meus companheiros de fim de semana eram os tupamaros uruguaios, adoráveis, encantadores, engraçadíssimos, bem-humorados e irônicos. Convivia com todos, colombianos, peruanos, bolivianos, exilados, revolucionários, mas não há como os tupamaros uruguaios e também os portenhos argentinos. Éramos grandes amigos. Foi uma escola de socialização e o meu primeiro aprendizado da democracia, para depois descobrir o valor da democracia, o valor da construção artesanal pela base, formar sociedade civil, trabalhar com os trabalhadores, ouvir os trabalhadores, ir até eles, viver entre eles e ajudá-los a se organizar e crescer e aprender com eles. Foi o meu primeiro aprendizado, pós-revolucionário. Mas a minha vida teve um giro, porque eu era completamente entregue à paixão pela revolução e à paixão social, e em turbilhão, a razão apaixonada não prevalecia, prevalecia a paixão. Foi quando então eu encontrei a minha paz. Virgínia é a minha paz. É a minha paz. Sem ela eu teria sido um bólido revolucionário nesse mundo velho sem porteira. E junto da minha paz, com o passar dos anos, eu encontrei o meu Espírito Santo, Tiago, que me puxa a orelha, me dá conselhos, me engrandece, me orienta e fala comigo o que outros gostariam de falar, mas ele fala. Às vezes ele acha que eu não ouço, pode até demorar, mas aquilo não sai de dentro do meu coração, não sai de dentro da minha mente, e vocês viram a grandeza, o talento, o brilhantismo que o Tiago contém dentro de si, e essa alma maravilhosa. Então, eu consegui caminhar com a razão apaixonada, porque eu tenho a minha paz, e eu tenho o meu Espírito Santo, e eu tenho os meus companheiros, e eu tenho a capacidade de me reorientar, a capacidade de me reencontrar. E foi na luta de construção da sociedade civil, muito difícil. Virgínia passou situações muito difíceis. Tiago era recém-nascido, bebê. Ela recebia telefonemas de madrugada, dizendo que a casa ia ser invadida, que ele ia ser sequestrado. Na porta da minha casa me deram um tiro na perna. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Quem não a viveu, ouça, isso é ditadura, e é no dia a dia, e é todo dia, e é constante. Eu que sou de elite, imagine com os mais pobres, com os desvalidos. E eu vejo aqui com muita alegria meu casal de vizinhos do 11º andar do meu condomínio, gratos pela presença, que alegria. E assim fomos vivendo os tempos que nos foram dados. Eu tive a alegria de participar da construção da sociedade civil brasileira. Com os jesuítas, que eu lecionava no Colégio Loyola em 73, 74, 75, Padre Miguel Elosúa Rojo, espanhol, de família milionária,
que recebia dinheiro do azeite que era exportado e punha todo o dinheiro nos movimentos sociais e populares que estavam começando a surgir. Organizamos comunidades eclesiais de base, Vinícius, lá em todo o Barreiro, quando o seu bairro era uma cerâmica, a Cerâmica Antonini, hoje é um bairro, o Tirol. Organizamos as primeiras comunidades eclesiais de base no bairro Lindéia. Eu vi nascer o movimento comunitário Procreche, porque não havia escola de educação infantil no Brasil, nem para as classes médias e muito menos para os pobres. E as mulheres precisavam trabalhar para completar renda, porque havia fome. Nós organizávamos sopões debaixo de viaduto, para as pessoas terem o que comer, porque havia um movimento contra a carestia, que a carestia havia gerado fome, e no Brasil se passava fome em 1975, na época do chamado milagre econômico brasileiro. O Brasil passava fome. Nós vimos e sentimos e vivemos isso, e nos entregamos a isso. Criamos os jornais, o De Fato, o Movimento e o Em Tempo. O padre Henrique estava aqui com seus 85 anos de idade. Ele não pôde permanecer devido ao ar-condicionado. Eu conheci padre Henrique no 1º de maio de 1975, quando nós havíamos organizado a oposição sindical metalúrgica em Belo Horizonte, Contagem, correndo risco de prisão e de tortura, porque em 75 mataram o Herzog, o jornalista, em tortura em São Paulo. Em 76 mataram o operário ligado à Igreja Católica, Manuel Fiel Filho, em tortura em São Paulo. Prendia-se e torturava ainda em 75, e nós organizamos a oposição operária sindical e fazíamos a missa com a Igreja Católica em louvor dos trabalhadores, organizando sindicato. E aqui eu vejo meus amigos sindicalistas da indústria de montagem pesada aqui presentes, muito grato pela presença, que me honra muito, dentre outros sindicalistas. Então nós participamos disso. Eu vim ontem de Monlevade, aliás, recebi lá o apoio declarado público do médico prefeito Laércio Ribeiro à minha pré-candidatura a deputado federal, e da diretoria inteira do Sindicato dos Metalúrgicos e da velha guarda das greves que eu vi e lá estava em 76 e em 79, com João Paulo Pires Vasconcelos, e o apoio da família de João Paulo Pires Vasconcelos. Estamos indo. O passado pode ser um manto de chumbo sobre os ombros, mas o passado pode ser uma dádiva. E o passado para nós foi duro, mas é uma dádiva, né, Maria Clara? É uma dádiva. Os valores que temos hoje vêm de lá. Louvo os nossos companheiros que se foram. E assim fomos lutando, até que emerge um movimento sindical. Não foi no ABC pela primeira vez com Lula, foi em João Monlevade em 1976 com João Paulo Pires Vasconcelos. Depois em Belo Horizonte os jornalistas Mauro Verquema, Dídimo Paiva, pioneiros. A casa do jornalista era a casa da resistência da democracia em Belo Horizonte, e Mauro Verquema à frente disso, Dídimo Paiva à frente disso, Tilden Santiago à frente disso. E naquela ocasião, olha que coisa curiosa, naqueles idos de 1964, famílias de classes médias acompanharam a ditadura militar, condenando a República Sindicalista do Brasil. Passou-se o tempo, os filhos daquelas famílias tornaram-se médicos, dentistas, advogados, professores, delegados de polícia, enfermeiros, engenheiros e assim por diante. Os salários eram baixos e ainda a carteira de trabalho tinha muito valor. Todo médico, todo engenheiro era assalariado, recebia o fundo de garantia, estava no INSS, tinha carteira de trabalho, não tinha pejotização então. E eles descobriram o quê? O caminho do macacão e da graxa e do chão de fábrica. Foram fazer sindicatos. Foi assim que surgiu o sindicato de médicos, sindicato de engenheiros, sindicato de enfermeiros. Aprendendo com quem? Aprendendo com a classe operária do Onofre. Aprendendo com a classe operária, que havia sido, por assim dizer, desprezada na ditadura de 1964. E com isso nós chegamos a 79, cai o AI-5 em 78, havíamos feito a campanha pelas diretas já,
que o governador Tancredo Neves e o Lula me convidaram para coordenar em Minas Gerais, junto com meu companheiro Roberto Martins. Coordenamos a campanha das diretas em Minas Gerais e levamos a campanha das diretas aos interiores de Minas. Eu estava à frente disso. 1984. Cai a ditadura, vem o colégio eleitoral, a sociedade civil não saiu das ruas das diretas e garantiu uma Assembleia Nacional Constituinte, soberana, popular. As esquerdas e centro-esquerda eram minoria, mas fizeram uma coalizão com o centro, e a força das ideias fez com que o progressismo minoritário preponderasse na Constituição de 1988. Basta ler o capítulo 5 dos direitos, com 87 tópicos. É a Carta de Direitos mais completa que há no mundo, mais do que a Carta de Direitos Humanos de 1948 da ONU. Basta ler a constitucionalização da reforma agrária, que era coisa proscrita e tida como coisa de comunistas em 64. Basta ver o SUS, basta ver a introdução das políticas socialistas, políticas de bem-estar social, em uma economia de mercado capitalista. Isso se chama civilizar o capitalismo, que o capitalismo entregue a si próprio, ele se transforma em selvageria e autodestruição dos próprios capitalistas. Nada melhor que a sociedade organizada, nada melhor que o contraditório, nada melhor que a democracia, nada melhor que a competição eleitoral, para nós mostrarmos que é perfeitamente compatível, nunca sem abdicar da luta, a convivência da economia de mercado capitalista e outras formas de produção, como a cooperativada, com o estado de bem-estar social, ou políticas públicas socialistas, ou democratizar mais a democracia no caminho de mais igualdade, até que tenhamos um patamar em que os pobres se transformem em classes médias. Esse é o nosso sonho. Não é abolir a classe dos empresários. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos por ideias e por valores. Mas há que haver luta. Luta de classes não morre e não morrerá. Quem mais faz luta de classes hoje no Brasil, e ultra radical, é o mercado financeiro contra o povo brasileiro. É quem mais faz luta de classes. Quando eles se apropriam de 800 bilhões do Tesouro, na forma de isenções fiscais, esses 800 bilhões que faltam à Previdência Social, que poderiam diminuir o estoque da dívida pública, que poderiam acelerar os investimentos em outras políticas públicas sociais, vem o discurso dos radicais que fazem luta de classes para esmagar o povo brasileiro, chamando a todos a fazer o sacrifício do equilíbrio fiscal. Ninguém é contra equilíbrio fiscal. Ninguém é contra equilíbrio entre receitas e despesas. Mas fazer equilíbrio fiscal, entregando ao capital financeiro 800 bilhões de reais, para então equilibrar as finanças, congelando os ajustes do salário mínimo à inflação sem ganho real acima da inflação, desvinculando o ganho dos proventos de aposentadoria indexados ao aumento do salário mínimo para esmagar os velhos. Olha o Chile, que o capitalismo mundial celebrou como modelo de reforma previdenciária. Olhem lá, os miseráveis chilenos agora são os velhos, os idosos. E nós temos que criar uma política socialista para os idosos no Brasil, que agora o fenômeno é o idoso abandonado, especialmente nas classes populares. E são seres humanos que trabalharam a vida, e nós devemos a eles ternura e misericórdia humana, solidariedade e compaixão. E isso tem custo e custa dinheiro. E esse dinheiro é dinheiro de tributo. E esse tributo não pode ser em cima da renda do povo, que já pagou demais por isso. É por isso que Lula 4 tem um desafio do tamanho da história: realizar nesse país a consolidação da social-democracia, fazer a reforma tributária 2. A reforma tributária 1 foi genial, mas ela organizou o capitalismo. Organizou, acabou com a bagunça. Qualquer empresa agora não tem que ter gastos abusivos com serviços de contabilidade e serviços jurídicos. As empresas não precisam mais tentar decifrar a Torre de Babel, que é o cipoal
da legislação tributária que varia de município a município, de estado a estado, e ninguém entende nada e fica todo mundo vulnerável. Acabou a insegurança jurídica, aumentou a confiança do investidor, aumentou, portanto, a expectativa de que é possível investir com estabilidade e com previsibilidade. Vocês observem que tudo que eu falei é muito nobre, mas não tem nada a ver com redução da desigualdade social, da desigualdade de renda. É a reforma tributária 2, que o presidente Lula tenta agendar. E uma das razões do ataque frontal que se move contra ele é a resistência, e em especial do capital financeiro e do agronegócio, contra a reforma tributária 2. O que propõe a reforma tributária 2? Reduzir em até 50% gradualmente em 10 anos as isenções de 800 bilhões a 400 bilhões. Portanto, nós teríamos injetados no Tesouro 400 bilhões de dinheiro novo. Segundo, tributar o que a Europa tributa em 20%. Os Estados Unidos tributam em 20% os dividendos sobre ganho financeiro. No Brasil é zero. E a proposta do governo é 10%. E a resistência total no capital financeiro e no agronegócio. Terceiro, tributar as remessas de lucro das empresas transnacionais. Na Europa, tributa-se em 20%. Quarto, tributar as transmissões sobre bens de herança. No Brasil, 4%. Nos Estados Unidos, 50%. Qual que é a ética que está por trás disso nos Estados Unidos? Quem gerou a riqueza foram os pais. Os filhos nada geraram em termos de riqueza. Então, ficam com 50% e a sociedade, através do Estado, com 50%. E o empresário tem a prerrogativa de pegar a metade dos 50% a pagar ao Estado e distribuir a hospitais, a universidades, a escolas públicas e assim por diante. Por isso que nos Estados Unidos você vê plaquinhas de pessoas que doaram dinheiro, mas não é doação do dinheiro privado, é do dinheiro público naquela parcela que a lei autoriza que eles entreguem em benefício da sociedade. No Brasil, 4%. Na Europa, 40%. Nos Estados Unidos, 50%. E, por fim, o imposto de renda sobre a pessoa física. Muito ricos e ricos não pagam e não sabem o que é o imposto de renda sobre a pessoa física, de tal modo que nós voltamos a ter uma pirâmide. Só que essa pirâmide agora tem sobre ela uma torre esticada, e acima da torre uma agulha. Essa agulha congrega 140 mil famílias. Essas 140 mil famílias de supermilionários se apropriam de 40% da riqueza nacional. O que é que nós queremos? Verdade e justiça. Verdade e justiça, os valores morais superiores. Nada mais do que isso. Democracia com reformismo, estado de bem-estar social. Eles fazem luta de classes contra nós. Nós temos que fazer luta de classes, defensiva e ofensiva. Não é violência. Luta de classes não gera guerra. Luta de classes não gera revolução. Luta de classes gera mais democracia, mais direitos, mais reformismo, mais estado de bem-estar social. É por isso, nós vivemos hoje tempos sombrios. Mas a esperança em ação é a muralha de contenção das sombras. Como foi possível, depois de 25 anos de progressismo democrático, dos anos dourados da nossa democracia de 88 a 2013, quando PT e PSDB, o nós contra eles civilizado, com proposta programática para o Brasil, pensava-se o país, a sociedade, o desenvolvimento, o crescimento, a produtividade, os direitos, melhorar as políticas públicas, tanto o PT quanto o PSDB, cada qual à sua maneira. Nós vivemos anos gloriosos de democracia competitiva no campo das ideias, 1988 a 2013. De lá para cá, nós vivemos uma década que chega ao 8 de janeiro de 2023, em uma década, do nada, sem história, sem causa, sem nenhuma contribuição relevante ao país, vindos lá de dentro da ditadura, surge uma extrema-direita, ao mesmo tempo
laica e religiosa, civil e militar, fardada e togada. E ela penetra no Brasil, capilariza no Brasil, atomiza no Brasil, chega aos interiores, percorre todas as classes sociais e ganha a eleição de 2018 com o seguinte perfil: maioria de homens, voto na extrema-direita. Maioria dos evangélicos pobres, com renda abaixo de 2 salários mínimos, ligados às igrejas neopentecostais, voto na extrema-direita. Maioria do Sul e do Sudeste, predominante brancos, voto na extrema-direita. Enquanto isso, de outra parte, negros, mulheres, Norte, Nordeste, parte do Sudeste, voto em Fernando Haddad. O país e a sociedade estavam cindidos política e ideologicamente, cindidos afetivamente, ao ponto da divisão no interior de famílias e as rupturas emocionais chegarem ao extremo do impedimento da convivência entre fraternos. Chegamos a esse ponto. E vem a pergunta: como foi possível isso acontecer? Mas antes de apontar a crítica aos verdadeiros responsáveis pelas calamidades, nós temos que nos perguntar: onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos e que permitimos que isso viesse a acontecer no meio de nós, frente a frente, depois de 25 anos gloriosos de democracia e reformismo em nosso país? Nós agora temos uma oportunidade histórica. O mesmo que se falou contra Lula e se falava na África do Sul que não era uma nação, contra Mandela, que ficou 27 anos na prisão e torturado, acusado de tudo, inclusive de terrorismo e assassinato. Ele sai da prisão e funda uma nação chamada África do Sul Democrática e acaba com o apartheid. Algo parecido, José Mujica fez no Uruguai depois de 12 anos, em 4 prisões militares, torturado durante 12 anos para ser levado à loucura. Ele sai da prisão e conclama pela construção da democracia e pela pacificação, 2 vezes presidente da República. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem rumo, de dentro da prisão, sozinho, nem o PT acreditava. Lula viu longe atrás de 3 montanhas, e o resultado foi a vitória em 2022, e a consagração da vitória ao debelar o golpe em 8 de janeiro de 2023, de modo magistral, sem usar as armas que ele, como presidente da República, poderia fazer a convocação constitucional do Conselho de Estado e reprimir aqueles que estavam preparados para fazer insurreições militares em todo o país. E nós não estaríamos aqui agora, certamente eu não estaria nem na prisão numa hora dessa. A nossa democracia esteve abalada e ameaçada. Saímos da borda do abismo, mas eles estão aí, fortes e competitivos. Fortes e competitivos. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou preparado e não vou ser mais um deputado. Eu quero ser deputado e quero ser o líder do presidente Lula, o líder do governo na Câmara dos Deputados, nada menos do que isso, nada menos do que isso. E serei, não é por vanglória, e de mim não esperem ódio, mágoa ou ressentimento. Podem esperar ideias, propostas, debate e respeito ao outro que pensa diferente de mim. Se me ofenderem, eu não ofenderei. Chega, no passado era na bala. Chega, ditadura acabou. Não ofenderei. Tenho amigos queridos, que eu estimo e respeito, que pensam completamente diferente de mim, que vão me honrar com voto, mas jamais votarão no PT. São pessoas que eu admiro, respeito, gosto profundamente.
Não vou citar o nome, que eu não pedi autorização. Entre eles, um jovem de meia idade, que passou fome na infância, e hoje é um grande empresário em Venda Nova, tem uma fábrica de picolé e sorvete, e atende 200 pessoas com tornozeleira eletrônica. Não é o Bolsonaro, não. Gente muito pobre que saiu da prisão e que ele ajuda porque ele passou fome e ajudou os irmãos e os amigos. Criou uma empresa de marcenaria que monta fazendas e apartamentos inteiros. Criou uma empresa que vende rações para animais e tem uma frota de carretas. E tem uma empresa de construção civil que empreende casa e vende às pessoas a preço razoável com financiamento da Caixa Econômica. Ele está aqui, é um grande amigo que já nos honrou na nossa mesa com Virgínia, nosso almoço, já nos convidou para almoçar. Não importa como eu penso, não importa como ele pensa. Nós nos respeitamos e ele é uma figura que tem ética, que tem grandeza e é um vencedor pela luta e nunca teve acesso a um crédito bancário. Nunca foi visto, mas aí está triunfando e brilhando. Eu poderia falar de várias pessoas desse tipo aqui. É o Brasil que nós queremos, não importa que pensemos diferentes. Se tem alguém que hoje quer, ao lado das estimadas esquerdas, um centro democrático e uma direita democrática, esse alguém sou eu. Mas nós não vamos eliminar a extrema-direita com as armas da extrema-direita contra nós. Nós vamos combater e sobrepujar a extrema-direita. O propósito não é eliminar, com ideias, valores, debates, propostas e propósitos, grandeza moral e grandeza política. Nada mais do que isso. Isso é apenas humano. Não há nenhum heroísmo nisso. É apenas humano. Como a minha mãe se foi aos 109 e tocava Bach, Beethoven, Mozart, até os 104, lendo partitura, eu apenas peço à biologia, à fisiologia e ao bom Deus que me dê pelo menos mais 10 anos. Mais 10 anos. Mas mais 10 anos não de turbulência, mais 10 anos de razão apaixonada, ao lado da minha paz e protegido pelo meu Espírito Santo. Muito obrigado por todos vocês. Um beijo.